Então, como é que seria isso no Brasil, que tem uma disputa que, para estar no botequim no Brasil, ou você é uma super celebridade, aí no caso a gente teria que importar o Michael Phelps pra gente, né? Porque você tem lá, você falou do Medina, a gente tem o futebol, que o futebol é gigante, então o cara já torce pro futebol e tudo mais, mas vôlei não tá lá, basquete não tá no botequim. O Gustavo, Os grandes nomes... Aliás, a NBA até pode estar, né? Mas são... Como é que é isso? o problema da natação não é nacional. Pelo contrário, o Brasil trabalha relativamente bem a natação nacional perante o mundo. O problema da natação, ela é mundial. A natação ela é mal trabalhada no mundo inteiro. Existe uma exceção na Austrália? Possivelmente existe. Mas o rugby ainda é muito maior do que a natação e outros esportes, embora o pessoal tenha um reconhecimento. Mas o problema da natação, ela é mundial. Dentro dos Estados Unidos... mesmo não existe esse interesse em saber quem são os vencedores. Se existe uma economia tão grande por trás da natação e também da corrida, que são as duas modalidades mais praticadas no mundo, por que esses esportes não têm sucesso em transmissão de TV ou não têm sucesso em transmissão contínua? É lógico que na Olimpíada todo mundo aparece. Mas a maneira que a pessoa enxerga uma Fórmula 1 ou um tênis ou um boxe são transmissão de 5 horas, 4 horas, 3 horas. Natação, 1 hora, você faz uma transmissão de 6, 7 provas e é um produto maravilhoso. E talvez esse seja o problema. Talvez esse seja o problema. Não vou colocar natação porque eu adoro natação. Então, quando eu chego numa piscina, numa Olimpíada ou em qualquer competição, eu assisto o medley, assisto borboleta, assisto 50 de não sei o que e vai. A gente curte aquilo. Agora eu fui assistir atletismo no estádio. Cara, eu tava completamente perdido. Te juro, eu gosto de esporte, cara. Eu sabia quem eram os caras. Eu fui nas Olimpíadas lá, assisti o Usain Bolt ganhar, não sei se foi 200 ou 100, nem me lembro a prova qual era. Mas, cara, é confuso. Então você imagina, 5 horas de tênis. A gente tava conversando isso no backstage aqui. 5 horas de tênis. Para algumas pessoas é um porre. Eu adoro tênis. Ficar 5 horas na frente, eu não fico, cara. Eu assisto, começo a assistir, vejo que vai demorar um pouco, vou fazer uma coisa, volta, você faz isso no meio do churrasco e você deixa lá na televisão. Agora, 2 horas de natação, se você não é um apaixonado pela natação, porque no tênis você está vendo o Federer, você está vendo os ídolos nadarem. E aí tem uma questão de conhecimento do ídolo, quem é esse cara. Então, por exemplo, a turma para ver o Michael Phelps. Quando o Michael Phelps chegava lá nas Olimpíadas de 2016, isso era evidente ali, né? Ou mesmo em 2008, cara, a piscina era outra. O pessoal do backstage que estava ali trabalhando, o pessoal vinha para a piscina para ver, o Michael Phelps vai nadar, aí depois diminuía. Era mais ou menos um fluxo que acontecia. A gente não tem os ídolos, né? Talvez a valorização do ídolo. E quando você tem uma questão um pouco mais complicada de assistir o negócio, você até trouxe um negócio que eu achei interessante, que era o campeão da modalidade do nado. É que a natação tem muitos campeões. Isso. E a gente tem que aprender o conceito que menos é mais. Ter menos campeões pode promover mais a natação, gerar... Então, hoje na natação tem 36 medalhas de ouro. Mas como é que você tem uma competição colocando lá 300 competidores, 200, 20, 50 que seja, e você consegue sair com um único campeão? Tem inúmeras possibilidades, né? A primeira é você... Águas abertas é né? Que você tem lá uma modalidade específica, só tem uma prova. Águas abertas é um sucesso, né? A Ana Marcela, só existe uma medalha de ouro na Olimpíada, nos homens e nas mulheres, e você tem um campeão, e todo mundo conhece a Ana Marcela, relativamente fora do Brasil também. Eu fui para Portugal, o pessoal, ela tem um reconhecimento grande. É um monstro. É um monstro. Mas na natação, não dá para reduzir tudo de uma vez, mas se ao invés de 36 campeões a gente passa a ter 7, já melhora um pouco. 70% a menos, e você começa a ter uma conexão maior com o ídolo. Eu, como sou um jornalista especializado em natação, consigo lembrar todos os 36 campeões das últimas 10 edições, só que isso é uma coisa anormal. Então, o que acontece? Se você das Olimpíadas? Se você tiver menos... Vamos fazer uma chamada oral? Se você tiver menos campeões, você vai ter uma memória um pouco mais conexa com os poucos ídolos que existem. Então, acho que ter mais medalhas não é benéfico para o esporte. Eu não estou falando de diminuir provas, e sim ter menos campeões. São coisas diferentes. Existem milhares de propostas para você achar mais campeões sem diminuir o número de provas. Mas, por exemplo, você continua sendo a favor de dar uma medalha de ouro para o cara que ganha o 200 medley, ou não? Nos Jogos Olímpicos? Sim. Uma medalha de ouro, sim. Agora, talvez pensar, vamos ver quem é o melhor nadador de medley do mundo. O melhor nadador de medley do mundo vai ser o Kuzuki Hajino do Japão. Por quê? Porque ele foi ouro nos 200 e prata nos 400. E o cara que ganhou os 400 nem foi para a final dos 200. Então, ele é o melhor nadador de medley do mundo.
né, se tiver eventualmente 100 medley em piscina curta e tal, valorizar, ter menos campeões e eles que sejam mais ressaltados, né? Por exemplo, o Adam Peaty, ele é reconhecido como o melhor nadador de peito do momento e da história. Mas ele poderia ter um alcance ainda maior, né, se ele tivesse um reconhecimento um pouco mais amplo. Porque o Caleb Dressel nada muitas provas. 50, 100, 50, 100 borbo, tudo. Mas não quer dizer que o Caleb Dressel é melhor que o Adam Peaty porque ele ganha mais medalhas. Não é por causa da quantidade de medalhas. E sim porque o cara traz para o esporte. Quando o pessoal fala o Caleb Dressel é melhor que o Adam Peaty, eu discordo. Porque qual que é a importância de um, qual a importância de outro? Totalmente. Totalmente, exatamente. O Caleb Dressel não é melhor que o Adam Peaty porque ele tem 5 de ouro e o outro só tem 2. É o que, dentro da sua modalidade, quem que é realmente o melhor? Aí você entra numa questão. Mas isso seria meio que um título simbólico, por exemplo. Vamos dizer assim, o cara vai para a Olimpíada e nada todas as provas. Todo mundo nada todas as provas, você distribui as medalhas para todo mundo, ok. No fim da Olimpíada, ou de um Mundial, ou o que quer que seja a competição que tenha, eu concordo com você que acho que tem que ser mais frequente, você fala, então, o campeão do nado livre é tal, no masculino e no feminino. O melhor nadador de borboleta do mundo, masculino e feminino, é tal, entendeu? Você pode até separar por meio fundo e velocidade, e não na Olimpíada, porque a Olimpíada ela é importante, mas o nadador tem que compreender que o Mundial pode ser mais importante que a Olimpíada. E se a natação e a Federação de Natação compreenderem que os campeonatos mundiais de natação podem ser mais importantes que a Olimpíada, vai ser a virada de chave. Mas quem que decide se é mais importante ou não? É a promoção. Não, na verdade, quem que é o líder da federação? Hoje, a Federação de Tênis, eles têm uma organização interessante. Muita gente considera o Roger Federer do mundo e ele nunca foi campeão olímpico individual. Isso. Por quê? Porque a Olimpíada tem uma importância... Não é relevante para o tênis. Na natação, você jamais vai eleger o melhor nadador. O Gustavo é eleito talvez o melhor nadador do Brasil porque tem 4 medalhas olímpicas, né? Embora o Xuxa tenha feito o melhor tempo que o Gustavo no 50 e 100 livre. Mas as medalhas olímpicas são mais determinantes para posicionar o Gustavo melhor do que o Xuxa, embora o Xuxa tenha feito um tempo de 100 livre à frente do Gustavo. As medalhas olímpicas são que determinam quais são os melhores atletas do Brasil. Gustavo e Cielo. São os 2 melhores pontos, indiscutível. Mas, assim, se a natação passa a não depender da Olimpíada, o que é natação? É 50 metros por 25 metros, numa água igual em todo lugar do mundo, em qualquer lugar. Você pode fazer uma promoção contínua e não só aparecer a cada 4 anos. Esse é o problema da natação. Sabe uma coisa que eu notei? Eu participei da transição, né, das competições na década de 90 ali, né? Com 91 tinha o Pan-Americano, 92 eu tive a Olimpíada, 93 tinha nada. E 94 tinha o Campeonato Mundial. Aí voltava Pan, Olimpíada, nada, Campeonato Mundial. Era assim que era a sequência, né? A partir de 98 eles mudaram. Aí colocaram 2 campeonatos mundiais de longa e começaram, a partir de 93, a competição intercalada com curta. Aí você leva em relação ao que o atleta, o próprio Michael Phelps, ele definia a sua prioridade. Então é uma questão de oportunidades para quem está ali competindo, porque você tem assim, a forma como a organização, o organismo ele é feito, ele importa na hora de você decidir se você vai ou não. E são vários elementos que você tem e várias agendas que precisam ser equalizadas. Como o esporte de natação não é um esporte completamente profissional, ele é muito amador, muito, é gigante o amadorismo do esporte, da natação. Cara, nos Estados Unidos, a maior parte dos atletas eles são amadores, eles são universitários. Na Austrália, você tem um número de profissionais talvez um pouco maior. Aqui, o cara estuda, trabalha, treina, não ganha grana. Tem uma questão financeira que importa ali. E para aqueles que estão no topo, eles tomam uma decisão. Porque na natação, diferente do tênis, que o cara fala, eu tenho 4... Os caras ficam 37 semanas competindo. Não é assim 37 semanas treinando. Natação, você treina 16 semanas e compete no seu principal. E faz 2, 3 preparações ali. E olha lá. Então, num ciclo de 3 ciclos de 14, 16 semanas, você vai competir 9 vezes, 10? Quem sabe 11. Né? Você não faz isso na natação. Então, o fluxo de competição e o fluxo de investimento que traz a atenção para o negócio, não sendo algo completamente vendável para a televisão, fica muito complicado a equação do interesse do atleta de querer fazer, do investidor que vai colocar grana e não vai ser transmitido, e da complexidade do trabalho de quem está assistindo, de entender o que está acontecendo ali. Porque ele quer assistir o atleta, ele não quer assistir a prova. E às vezes você quer assistir o esporte, né? Eu gosto de tênis, eu quero assistir os melhores lá. Então chega uma final lá com 2 caras que não é os top 3 ali, você vai, uma final mais ou menos, vai. Mas você está ali.
Como é que você vê isso? Não, eu vejo assim, Gustavo, na sua época, realmente tinha uns buracos muito Você grandes. chamou o Gustavo de velho agora. Na sua época. Não, mas porque mas o que aconteceu depois foi o seguinte, começaram a colocar tanta competição que virou carne de vaca. E competição não boa. Mas competição isso, não o boa. nível Esse da é o problema. competição. O que acontece é o seguinte, na época do Gustavo tinha um Pan-Americano, Mundial de Longa, eventualmente o Mundial de Curta, que nasceu só em 93, e a Olimpíada. Aí aumentou muito a Copa do Mundo, passou a ter 2 Mundial de Longa, passou a ter Pan-Pacífico, que são os países banhados pelo Oceano Pacífico e convidados, né? O Brasil faz parte do Pan-Pacífico. Mas surgiram por uma necessidade da turma competir, aparecer, né? Exato. E a ideia era promover o esporte. A ideia na época era que isso promovesse o esporte. A Copa do Mundo deu um passo nesse Não, sentido. acho que interrompemos o seu raciocínio. Não, mas assim, a natação ela é tão mal distribuída que você tem 2 anos de Mundial de Longa, hoje, 1 ano de Olimpíada e 1 ano cru, pelado. Por isso que o Pan-Pacífico entrou para o Brasil para combater o campeonato europeu. E a Copa do Mundo, que você ia falar, é um dos piores projetos que existem. Por quê? Porque nenhum nadador bom tem a frequência de participar. É lógico que a Katinka Rousseau já ganhou, Thiago Pereira já ganhou. Charles Leclerc, mas não é relevante. Mas ele não tem relevância. E eles tentavam atrair a galera com premiação, né? Porque assim, pô, vem nadar aqui, a premiação é boa, vou te dar um título de rei da Copa do Mundo, da temporada, olha que bacana, mas não pegou mesmo. O dinheiro não é o mais importante. O dinheiro, ele é importante, mas ele não é o mais importante. Para popularizar, eu concordo. Mas para o atleta se manter em alto nível, no nível que ele quer e alcançar outros objetivos, talvez seja um atrativo. Mas eu concordo com você que nem isso a Copa do Mundo conseguiu, né? Exatamente. Mas é que o ponto que o Patrick trouxe aqui em relação ao papo de botequim, que foi a sua pergunta, o cara ir para a Copa do Mundo não vai gerar isso. Vai gerar se o Michael Phelps for. E o Michael Phelps começar a ganhar tudo isso, porque é o cara que a gente já conhece. E ele precisou ganhar as Olimpíadas para que a gente se interessasse por aquilo. Esse que é o grande ponto.